Olá, estudante do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e na aula de hoje nós vamos falar sobre divisão de números racionais na forma fracionária. Dá uma olhada comigo. Qual é o objetivo da aula de hoje? Resolver as operações de divisão de números racionais usando algoritmos, ou seja, usando um método, tá bom? Resolver situações problemas envolvendo a operação de divisão. Sabe dividir frações? Lembra como é que faz? Olha lá. Como podemos fazer para dividir números racionais na forma fracionária? Qual é o significado prático de uma divisão de frações? A gente precisa pensar. Hoje nós vamos discutir um assunto bem diferente. Então, olha lá. A primeira coisa que você precisa levar em conta é o seguinte. Quando eu escrevo uma fração, eu já estou pensando na ideia de divisão. Então, quando eu digo 2/5, é a mesma coisa que dividir o 2 pelo 5. Em alguns contextos eu vou deixar 2/5, em alguns contextos eu vou indicar o resultado. Certo? Da mesma forma, se eu tiver 2/5 sobre 3/4, eu estou indicando uma divisão. 2/5 dividido por 3/4. Tá bom? E eu preciso entender qual que é o significado disso. É o que nós vamos fazer nessa aula. Então, ó, vamos aprender o processo a partir de uma situação problema. Então, confere comigo esse probleminha. Esse é o problema da herança do Samir Ahmad. Ele é um árabe. Então, vamos descobrir a história dele. Samir Ahmad tem 3 filhos e reservou 1/3 do terreno que possui para cada um. Então, cada filho vai receber 1/3 do terreno. Tá? O filho mais velho, Ali Ahmad, dividiu sua parte em 4 pedaços iguais, para poder desenvolver 4 cultivos diferentes. Então, o Samir dividiu o terreno em 3 partes, uma para cada filho. Aí, o Ali, que é um dos filhos dele, dividiu a parte dele em 4 pedaços. E cada parte ele fez um cultivo diferente. Entendido até aqui? Supondo que um dos cultivos seja de soja e que nenhum dos irmãos plantou soja em seus terrenos, ou seja, só o Ali plantou soja no seu terreno, naquele pedacinho que ele reservou, a minha pergunta é a seguinte: qual é a fração da terra de Samir Ahmad em que Ali cultivou soja? Então, qual que é a minha pergunta? Eu quero saber assim, qual que é a porção de terra total do Samir em que o Ali plantou soja? Como que eu faço isso? Vamos pensar um pouquinho. Essencialmente, o Samir dividiu o terreno dele em 3 partes, então tá aqui. E deu 1/3 para cada filho. Então, 1/3 para um, 1/3 para outro, 1/3 para outro. Tá? Depois, o que aconteceu? O filho mais velho, que é o Ali, ele dividiu a sua parte do terreno em 4 partes. Então, ó, ele dividiu o terreno dele em 4 pedaços, tá? E eu prolonguei aqui para indicar o seguinte: eu não sei se os outros filhos também dividiram o terreno em 4 partes. Eu sei que o Ali dividiu. Então, aqui eu fiz uma linha reforçada e aqui para cá eu fiz uma linha tracejada para indicar a divisão do terreno, mas não dizer que os 2 irmãos dividiram o terreno também, tá? Então tá ali, ó. O prolongamento das divisões será pontilhado, já que não sabemos se os outros filhos fizeram o mesmo, tá bom? A parte mais destacada é a que foi utilizada para o cultivo de soja. Então, olha só, nesse pedacinho aqui, ele plantou soja. Aí eu quero saber quanto que esse pedacinho vale em relação ao total do terreno. Tá? Então, o que você deve perceber? Você deve perceber o seguinte: quando ele dividiu o 1/3 dele em 4 partes, ele formou 4 pedacinhos. Cada pedacinho desses equivale a 1/12 do terreno. 1/12 do terreno. A que conclusões nós podemos chegar? Dá uma olhada comigo. Matematicamente, o terreno de Ali Ahmad equivale a 1/3 do terreno total. E foi dividido por 4, ou seja, 1/3 dividido por 4, olhando para o desenho, eu cheguei à conclusão que dá 1/12. Então, quando eu dividi 1/3 em 4 partes, cada uma delas vale 1/12 do terreno original. Certo? Sem saber, ou sem lembrar bem, porque talvez você se lembre, talvez você não lembre, o que a gente pode tirar de conclusão daqui? O que ocorre na divisão? Nós concluímos o resultado através do desenho. Como é que a gente chegou no 1/12? Bom, o que você sabe é o seguinte: 1/3 dividido por 4 dá 1/12. Isso a gente tirou do desenho. Outra coisa que você talvez saiba é o seguinte: 1/3 vezes 1/4 é igual a 1/12. Por quê? Porque você multiplica os numeradores, dá 1, e você multiplica os denominadores, dá 12. Então repare que essa divisão e essa multiplicação dão exatamente o mesmo resultado.
certo? Perceba que dividir frações corresponde a multiplicar pelo inverso. Então, olha só. Repare que o 4 e o 1/4 não estão ali por acaso. O 4 e 1/4 são números inversos. Quando eu dividi 1/3 por 4, foi a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso, que é 1/4. Vamos entender isso melhor. Vamos para o conceito de inverso multiplicativo. O que é o conceito de inverso multiplicativo? O que é o inverso de um número? É um número que, quando eu multiplico pelo inverso, dá 1. Então, sempre que eu multiplico um número pelo seu inverso, dá 1. Existe um número que não tem inverso, que é o 0. E você já vai descobrir o porquê. Dá uma olhadinha nos exemplos que eu fiz ali. O 3 e o 1/3, eles são inversos. Por quê? Porque 3 vezes 1/3 dá 3 sobre 3, que dá 1. O 2/5 e os 5/2 também são inversos. Por quê? Porque 2/5 vezes 5/2 dá 10 sobre 10, que dá 1. Beleza? Então o conceito de inverso é esse. Um número é inverso do outro quando a multiplicação dos dois dá 1. Então, se eu tenho uma fração AB, quem que vai ser o inverso de BA? Quem vai ser o inverso desse AB? Vai ser o B sobre A. Por quê? Porque daí quando eu faço AB vezes BA, eu tenho uma fração que, simplificando, dá 1. É o caso do 2/5 e dos 5/2. Agora, por que o 0 não tem inverso? Porque o inverso seria 1 sobre 0. E eu não posso dividir por 0. Então, o 0 não tem inverso, tá? E nesse caso, o meu numerador também não pode ser 0. Porque se o meu numerador for 0, quando eu inverter, ele vai virar denominador. Posso ter denominador 0? Não posso. Tá bom? Então agora, esse conceito de inverso nós vamos utilizar para explicar a divisão. Então você vai fazer a anotação no seu caderno e a gente já volta.
Muito bem, pessoal. Agora que você já tem tudo anotado no caderno, a gente vai conceituar a divisão de frações. O que é a divisão de duas frações? Pelo que a gente viu do desenho lá do problema do terreno do Samir Ahmad, dividir uma fração por um número é a mesma coisa que multiplicar essa fração pelo seu inverso. Então eu tinha 1/3 dividido por 4, o resultado é o mesmo que você multiplicar 1/3 pelo inverso de 4, que é 1/4. Então vamos conferir o conceito de divisão agora. Ó, para dividirmos frações, efetuamos o produto entre a primeira fração e o inverso da segunda fração. Tá? Então veja o exemplo ali. Eu quis dividir -3/5 por 7/4. Como é que eu faço a divisão? Copia a primeira fração, -3/5, e inverte a segunda. Tá? Então o inverso de 7/4 é quanto? 4/7. Aí eu faço a multiplicação normal. -3 vezes 4 é -12 e 5 vezes 7 é 35. Ficando quanto? -12/35. Tá? Parece que o conceito de divisão não faz muito sentido, porque é uma divisão, mas você faz uma multiplicação. O que bagunça a conta? O fato da fração já ser um conceito de divisão. Então você está dividindo uma coisa que está dividindo outra. Tá? Então, a gente organiza o cálculo. Qual que é a organização do cálculo? A primeira fração multiplica pelo inverso da segunda. Sempre é o inverso da segunda. Se eu inverter a primeira, aí eu faço a conta errada. Tá? Essa é a regra. Tá? Para você entender de onde que sai essa ideia de multiplicar pelo inverso, você volta lá no problema do Samir, né? Para você entender como é que a coisa funciona. Certo? Então tem que estar atento com essas coisas. Então, eu multiplico a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Tá bom? Nós temos agora um quiz. Só que antes do nosso quiz, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que você anote o conceito de divisão para mim. Tá? E daí eu volto para ler o quiz com você. Tá? Então anote a divisão no seu caderno e a gente já volta. Agora que você anotou o conceito de divisão, vamos para o nosso quiz. Para efetuar a divisão de duas frações, você deve estar com isso na cabeça, porque você acabou de anotar. O que a gente tem que fazer? Letra A, fazer o MMC dos denominadores quando as frações tiverem denominadores diferentes. Será que é isso? Letra B, dividir os numeradores entre si e os denominadores entre si. Será que é isso? Pense direitinho, hein? Letra C, multiplicar a segunda fração pelo inverso da primeira. Tá perto. Será que é isso mesmo? Letra D, multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Respondeu o quiz direitinho? Qual é a resposta adequada para você fazer divisão de frações? Claro, né, gente? Multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Confere lá. Resposta correta é a letra D. Espero que você tenha acertado. Nós acabamos de anotar isso no nosso caderno. Então, por favor, vamos lá. Vamos continuando, então. Agora nós temos um exercício para você. Nós temos duas divisões de frações. Uma é na forma normal, que a gente já está acostumado. Outra é na forma de fração. Repare aqui, ó, menos 1/8 sobre menos 3/4 é o quê? É divisão de frações também. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos fazer a correção desse exercício. Eram duas divisões para a gente trabalhar e nós vamos fazer no quadro. Então, confere o passo a passo com o professor. Olha só. Para a gente fazer a letra A, eu vou fazer o quê? A regra. Qual que é a regra? Copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 1/4? 4 sobre 1. Então, menos com menos é mais. Multiplicação de frações eu faço o quê? Multiplico os numeradores, 2 vezes 4 é 8. E multiplico os denominadores, 5 vezes 1 é 5. Certo? Então, a resposta da letra A é mais 8/5. Não tem como simplificar, deixa como está. Na letra B, eu tenho também uma divisão de frações, só que eu já escrevi na forma de fração mesmo. Então, o que eu faço aqui? Copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 3/4 é 4/3. Menos com menos é mais. 1 vezes o 4 é 4. E 8 vezes 3 é 24. Divide tudo por 4. E você vai ter mais 1/6. Certo? Então a resposta ali é mais 1/6. Quando você escreve a multiplicação, você pode considerar também fazer o cancelamento. Qual que é o cancelamento? Olha lá. Tá vendo o 8 e o 4 aqui? Eles são múltiplos de quem? São múltiplos do 4. Então, olha só. 8 dividido por 4 é 2. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. E o resultado sai direto. Sem precisar simplificar no final. Tá? Lembra daquilo, né? Você pode fazer a multiplicação direto e simplificar no final, ou você pode usar o cancelamento, você vai chegar no mesmo resultado. Use a estratégia que você se sentir mais confortável. Mas para dividir frações, você deve fazer o quê? Copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Beleza? Então agora,
O que nós vamos fazer? Nós vamos conferir a tela lá para ver se a gente acertou, ok? Então dá uma conferida lá comigo. Então a resposta da letra A é mais 8/5, a resposta da letra B é 1/6, certo? Não esqueça que o traço da fração indica divisão. Próximo exercício é o seguinte. Para o lanche do recreio, Dona Amália preparou 16 litros de suco de uva. Sabendo que os copos que serão usados possuem 1/8 do litro de capacidade, quantos copos ela poderá encher com o suco que preparou? Pense um pouquinho e nós já voltamos com a resposta. Então, pessoal, vamos fazer a correção desse exercício. É o problema da Dona Amália, né? O que ela tinha que fazer? Ela tinha que pegar os 16 litros de suco e encher canequinhos de 1/8 de capacidade, tá? Então, olha só, como é que eu faço isso? Pego os 16 litros e divido por 1/8, para eu saber quantos copos eu consigo encher. Só que nessa de dividir 16 por 1/8, é a mesma coisa que fazer o quê? Copiar a primeira, que é o 16, né? E multiplicar pelo inverso de 1/8, que é o quê? O inverso de 1/8 é 8. 16 vezes 8 é 128, certo? Então, quanto que dá ali para encher? Com 16 litros eu consigo encher 128 copinhos de capacidade 1/8 de litro, tá bom? Então a resposta correta é a letra C, tá? Eu sei que tem gente que se iludiu ali, né, de fazer 16 por 1/8, marcou 2 por causa do 8 e do 16, já marcou o 2 e achou que estava tudo certo. Use a regra. Qual é a regra? Dividir a primeira pelo inverso da segunda, beleza? Então a resposta é 128. O que nós vimos nessa aula? Nessa aula nós trabalhamos com divisão de números racionais na forma fracionária e nós aplicamos esta operação para resolver algumas situações e problemas. Lembre-se, eu copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, sempre, tá bom? Faça os exercícios direitinho, mantenha o seu caderno em ordem porque facilita o seu estudo, refaça os exemplos que você teve dificuldade, reveja a regra da divisão, tá? Faça os exercícios direitinho e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!